Fui testar Muay Thai misturado com boxe, que parece no final um pouco mais fitness. E em 10 minutos eu tava me perguntando aonde eu me meti. Parada é o seguinte, eu sempre fiz academia, na verdade desde 2020, mas sempre pratiquei esportes. E aí, a gente tem uns aplicativos que você baixa na App Store, no Google, aplicativos lá, que você pode fazer um booking, né? Que você pode alugar, né? Ou contratar algumas aulas exclusivas sem necessariamente você pagar uma mensalidade de uma academia. Então eu comprei alguns créditos e fui testando várias modalidades. E uma das modalidades que eu testei foi uma mistura de boxe e Muay Thai. Eu não tenho as imagens, na verdade, vou contar até para vocês que eu fiz uma aula de boxe e Muay Thai, mas uma outra aula híbrida de musculação e mais algumas 3 ou 4 modalidades que vocês vão ver aqui no canal ao longo desse vídeo e dos próximos vídeos, que eu vou contar para vocês mais algumas coisas e como é que isso sucedeu. Então, quando eu resolvi fazer isso, eu simplesmente queria ir. Depois que eu vi que eu tinha feito alguns stories após os treinos, que eu vi que eu tinha um material para fazer e para postar aqui nesse canal. E na verdade, esse canal não surgiu por causa disso, ele surgiu por uma necessidade minha mesmo de falar sobre movimentar, sobre esse meu lado mais fitness também, já que eu sou uma pessoa LGBTQIA+, e sim produzir conteúdo sobre LGBT, então eu queria mudar um pouquinho. Beleza, então o que aconteceu? Eu baixei um aplicativo desse, contratei alguns créditos, e aí eu vi essa aulinha de Muay Thai Box, assim, legal, nunca fiz nada disso, vou testar. E aí o nome do lugar não me lembro, mas é na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Inclusive, essa que foi a foto no dia que eu tava ali na recepção esperando para começar a aula. Antes de começar a aula, um professor, que tinha acho que dois, mas um que ficou dando a aula mesmo, faz mais de alguns meses que eu fiz isso, sabe? Por isso que eu não tô ainda lembrando, meu TDAH tá gritando. Então, o professor fez a bandagem em mim, porque eu não sabia o que eu ia fazer, e também me emprestou, como você pode ver na imagem aqui, a luva para eu fazer esse treino. E no decorrer do treino foi muito legal, assim, eu senti que também tinha um outro carinha que tava também começando comigo, mas já tinha umas meninas que já estavam ali entrosadas e tudo bem. Daí a gente fez algumas partes bem de cargo, corrida, agachamento, abdominal. Depois a gente foi pra bater num saco ali, né? Tudo isso em uma fila que você, né, ia uma pessoa atrás da outra, porque também o espaço não era muito grande. Depois a gente foi, assim, treinar em dupla, que ele passou uma sequência ali. E depois a gente terminou com um pouquinho mais de cardio. Na sequência de dupla, tinha alguns chutes e alguns socos. Ele explicou também uma outra esquiva. Mas, por exemplo, agora que vem o spoiler da parada. Hoje, depois de alguns meses, eu entrei no Muay Thai. Na verdade, esse vídeo, tô fazendo esse vídeo, e eu vou fazer um outro depois, que hoje, exatamente hoje, eu comemoro um mês de Muay Thai. Então, eu vou fazer um outro vídeo explicando o que eu senti nesse um mês de Muay Thai. Mas o que eu consegui perceber daquela experiência para agora que eu tenho Muay Thai? Eu acho que faltou algumas bases, assim, ele explicar para uma pessoa que estava tão crua ali. Por exemplo, na primeira aula de Muay Thai que eu tive, eu aprendi sobre base, sobre murros. E ali o professor não foi explicando, tipo assim, seu braço tem que ser mais para cima, mais para baixo. Ele só foi, chuta, dá um murro. Não gostei muito. E olha que na minha aula, né, de Muay Thai, eu também, na escola, né, de luta que eu faço, eu fiz uma aula experimental. E na minha aula experimental, o meu professor de Muay Thai ele já veio me corrigindo posições. Na aula que essa que eu fiz dessa aplicativo, o cara não me corrigiu, o professor em questão, ele não me corrigiu ali. E aí hoje eu vejo que isso é um déficit, sabe? Eu tenho um vídeo que eu fiz após essa aula híbrida aí, que eu vou deixar agora pra você assistir. Eu sou uma garota que eu sou canhota e eu não sei as direções, o que é esquerda, o que é direita, me confundo absurdamente, porque eu não sei o que é direita e esquerda. Inclusive, se eu for tirar carta, eu tô fodida, porque eu não sei. E aliado a isso, tem essa questão de eu ser canhota. Então o professor muitas vezes falava assim, gancho de esquerda.
e joelhada de direita. Agora troca, dá um pulinho. Eu me perdia absurdamente. Eu não sabia fazer isso. Não sabia. Perdi muito tempo no exercício com isso. Meu condicionamento físico pode melhorar muito. Ainda não tá 100%. Mas eu aguentei umas grandes coisas. O que mais? Agora, uma coisa que eu sou boa, que eu percebi também, eu sempre soube, né? Isso até é do empreendedorismo, minha terapeuta já falou, é tipo tática. Eu sou uma pessoa de tática, de estratégia, eu sou muito boa, modéstia à parte. E aí no final, ele passou um exercício que você tinha que tocar, assim, tipo, em dupla, né? Você tocar o braço da sua colega e meio que você ganhava, né? Tipo assim, sabe esses em vez de você dar um murro, você dava um toque no ombro. Aí ele fez com a turma toda. E eu, modéstia à parte, eu acho que eu fui uma das melhores, se não fui a melhor aluna nesse game. Eu ainda tô com dor. Ontem eu acordei bem, mas aí fazendo uma atividade física hoje, que ele fez muito agachamento, eu percebi que eu ainda tô com dor de perna, da eletro, no mesmo lugar. E eu queria treinar. Queria fazer ombro hoje. Vamos ver. Teoricamente eu já fiz uma atividade física, porque ele fez muito full body hoje. E tudo que eu falei nesse vídeo, ele é válido. Eu acho que eu continuo sentindo as mesmas coisas que talvez eu revivendo, né, essa aula, eu faria ela de novo. E também eu acho que eu sentiria essas mesmas coisas. Só que hoje, como eu tenho uma outra visão de Muay Thai e uma outra visão da modalidade lutas, eu acho que eu teria uma outra experiência com exata esse tipo de... Como é que eu vou dizer? Experiência. Então, eu acho que eu ia me render mais e eu não ia ficar tão perdida como eu fiquei naquela vez. Porque eu lembro que quando eu fiz essa aula teste, tinha umas 7 pessoas, né? Contando comigo e mais um outro menino que também estava perdido. Tinha mais umas 7 meninas ali. Uma coisa legal foi que nessa aula, que tinha mais meninas, por exemplo, na minha aula de Muay Thai, né, na minha escola, tem mais meninos, eu sou a única menina à noite, não sei se é por causa da noite também, dessa turma de noite, que tá na minha escola. Nessa da minha experiência, tinha muito mais mulher do que homem. Então, eu acho que tem algumas coisas, por ela ser mais híbrida e também por focar mais nessa questão de fitness, eu acho que atrai mais mulher do que uma aula específica numa escola que é a escola de Muay Thai, aula de Muay Thai, né, academia de lutas e tudo mais, que tem outros objetivos e outros parâmetros. Eu ainda vou comprar de novo, agora que eu já tenho essa referência do Muay Thai, e vou voltar nessa aula. Não sei, né? Pode ser também que no aplicativo, não vi ainda, porque pode acontecer também que as estabelecimentos, instituições, eles não estão mais oferecendo essas mesmas aulas, ou elas saíram do aplicativo, né? Porque igual funciona o iFood, tem várias lojas ali, pode ser que uma hora a pessoa resolve sair e não oferece mais essa modalidade. Mas se tiver essa modalidade no aplicativo que eu contratei a aula, eu vou fazer de novo. E aí eu faço um outro vídeo trazendo aqui uma outra referência dessa aula híbrida de Muay Thai Box. Inclusive, eu tenho pensado muito em fazer box na minha academia, porque depois da minha aula de Muay Thai, tem aula de box, eu sempre vejo e eu gosto bastante. Então, essa foi a minha experiência fazendo aula de Muay Thai e de boxe. Então, se inscreva aqui nesse canal que eu vou compartilhar minhas outras experiências. E o próximo vídeo eu vou falar de um mês de Muay Thai, o que eu senti, o que eu aprendi, o que eu achei, o que eu não achei. Espero que você goste. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.